Bom, hoje eu estou aqui com não só você, mulheres de luta, eu já recebi algumas aqui, você já sabe, mas agora mulher de luta comentarista, jornalista é a primeira. É a primeira também que traz presentinho, Primeira, entendeu? olha só, olha aí, ó. Porque, trouxe o Muhammad Ali. Não, sou Muhammad comentarista de luta total aqui. Você sabe que o Muhammad Ali estava aqui em algum lugar, se eu soubesse eu tinha colocado o Muhammad Ali. Eu olhei bastante o cenário, não, falei, eu não tem tenho o nada Muhammad de Ali luta. Aqui. Tá lindo, Essa adorei. de Funko. Vai ali, vai ali. Você vê os três fundos aí. Hoje eu sei que o programa vai ser bom, porque é hiperativa igual a minha, muito. Assim, não para, entendeu? Aqui vai ter competição já de quem vai querer falar mais. A gente já fez um programa antes do programa. Mas me conta o seguinte, você agora é a única comentarista de luta agora, né, no combate, né? Exatamente. Que responsabilidade, agora é só você, tem jeito. Mas assim, é bom, né, por um lado, porque é a concretização de um sonho, né, uma realização. Eu lembro que quando luta tem há muito tempo no Brasil, né, mas se você for olhar essa relação de esportes de luta e mulheres no próprio Brasil, há 54 anos, as mulheres eram proibidas por lei de praticar luta, né? Não só como luta, também futebol. Eram esportes que não condiziam com a feminilidade. Dizia no decreto-lei da Confederação Brasileira de Desporto. Dizia na lei isso? Na lei. A mulher, por lei, não podia praticar luta. E eu não estou falando de 1900 e... O que dizia? Era o quê? De exatamente machucar, isso. Que a mulher não condiz mais... com a feminilidade, com a... não lembro direito certo ali, mas não condiz com não era mais, o lado feminino. Mas não era uma exclusividade da luta, né? Assim, futebol, qualquer não esporte era levantamento de peso, futebol, alguns esportes eram realmente descritos, né? Só que foi a luta que começou a mudar tudo isso. Porque, na verdade, você até praticava, mas você não podia competir. Competir era proibido dentro do Brasil. E aí uma delegação do judô brasileiro que vai competir num campeonato sul-americano. E aí as meninas acabam, para conseguir dinheiro com a Confederação Brasileira de Desportos, escrevendo com o nome de homens. E aí elas vão com o nome de homens, porque chegava na hora, lá no Uruguai você conseguia se inscrever, mas era a única maneira de conseguir a passagem. Que ano você está falando isso? Eu estou falando isso 58, mais ou menos. Nossa Senhora. Porque a Kira, quando esteve aqui, ela estava me contando que a primeira luta da família Gracie, primeira academia, não sei... 1920, 1900, alguma coisa assim. Eu falei, cara, não é possível que já tinha luta nessa época. 1965. Cara. Então, assim, decreto-lei proibia as mulheres que praticassem esportes, abre aspas, incompatíveis com a sua natureza. O mundo mudou, hein? Mudou, né? E aí, então, tem essa delegação que vai, e o Brasil sempre tinha uma dificuldade nos campeonatos de judô sul-americanos de conseguir o ranking geral. E pela primeira vez o Brasil conseguiu. Aí quando voltaram falaram, pegadinha do malandro, conseguimos porque a gente tinha mulheres disputando. E aí começa a ter um esforço para que realmente esse decreto-lei fosse derrubado. E aí então é muito louco, né? Porque a gente falou, 65, cara. Foi ontem. Peraí, ontem não. Ontem, 77 já tem tempo. Eu nasci em 77, você tá brincando? Pô, já tem muito tempo. É muito louco, assim. Aí e a história, né, da própria luta, aí você vê nos esportes... Porque muita gente acha que sempre teve ali, né, o judô, o boxe. Não, o judô ele só entra nas Olimpíadas em 2000. Feminino, a luta olímpica em 2004, o boxe em 2012, só teve boxe feminino em 2012, em Londres. Foi ontem, pode ser Londres? 2012 já é mais ontem? Claro, não, mais do que ontem. Então, e aí em 2011 você tinha no UFC um Dana White, um presidente falando que você nunca ia ter mulheres no UFC. Então assim, por mais que eu já fosse envolvida com luta, era uma realidade que parecia muito distante. Então, corta para hoje, né? Ver a realidade feminina dentro do UFC, o número de mulheres presentes, 4 categorias de peso, uma brasileira campeã de 2 categorias, e eu podendo estar desse lado, ver o meu sonho, a minha aposta, que foi lá atrás, em 2008, investir nesse esporte e chegar hoje como comentarista, então me dá uma alegria enorme. Essa é a única agora do combate. Eu vou falar depois das mulheres no UFC hoje, na luta. Mas eu queria voltar um pouco, porque parece que você, quando fazia faculdade, você era meio peru e tal. E aí tem a história que você chegou e falou que você queria ser jornalista do Lance. Exatamente. Como é que é essa história? Conta aí. Posso voltar então um pouquinho até mais atrás falar do seu pai? Claro. Que a gente passa... Aliás, você chegou aqui numa hora boa ainda agora, né? Quase caiu no chão, quase desmaiou. Eu tento passar a normalidade, eu começo a suar de um jeito. E eu fico, até quando eu falo com ele, entendeu? E, na verdade, assim, eu fui
cresci numa família muito flamenguista. Meu avô era sócio benemérito, meu tio foi dirigente. Então, assim, lá em casa era aquela coisa bem tranquila, né? Ou é Flamengo ou não come. Tô acostumado. Toda hora eu recebo. Quase toda a família que vem aqui. Meio que assim. Então eu cresci muito com essa coisa. Eu era muito peru, assim. Então, ao mesmo tempo que eu queria ser a Xuxa, sério, me vestia de bicho comeu. Eu era a Xuxa, assim. Eu era a Xuxa o dia inteiro. Aqueles brincos gigantes. A Xuxa, na época, tinha uma loja da Xuxa, né? Que era o bicho comeu na minha época de criança. Então, assim, eu era a Xuxa. Eu andava... Maria Chiquinha também? Não, todos os cabelos penteados, você pode se imaginar. Eu queria ser muito a Xuxa, mas ao mesmo tempo que eu queria ser a Xuxa, eu queria ser o Zico. Super coerente, entendeu? Igualzinho, mesma coisa. Então, assim, eu lembro que... Aí eu contei essa história, que a primeira vez que eu fui ao Maracanã, meu pai me levou, fiquei muito emocionada. Quando eu fui de cadeira, aí abriu aquele negócio, você via a torcida, eu desci, o Zico tava no estacionamento, o Flamengo ganhou, peguei o autógrafo do Zico na camisa, falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. É o dia mais feliz da minha vida. Até minha mãe lavar a camisa e sumir com o autógrafo do Zico, né? Acabou. Então era uma coisa que eu cresci querendo, assim, futebol. E era futebol, né? Era engraçado na época, futebol. E tinha pouquíssimas mulheres na época ainda trabalhando especialmente com futebol. Só que aí eu entrei na faculdade, e assim, é claramente isso. Por que você entrou na faculdade? Eu entrei na faculdade porque eu quero trabalhar com futebol porque eu amo o Flamengo. Era assim, então não era luta, era mais... Não, era... luta nem nessa época, nem... Eu nem sabia o que era luta. Luta. Eu fazia balé, assim, aí, né? Então, eu fazia balé e jazz. Minha mãe acertou super com esse meu tamanho, entendeu? Nossa. Balé e jazz, delicadíssima. E discutia com os meninos. Marcelo Curresti tá de prova, pode perguntar pra ele, que eu batia de frente. Uma vez que o Flamengo ganhou, eu fui uma semana inteira, cada um com uma camisa do Flamengo, e discutia, queria brigar com os meninos. E no primeiro dia de aula, quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei com brincando, porque eu era muito peru ainda. Sei. Hoje eu tô mais discreta, mas cheguei com brincangos, pulseira até aqui, que na época tinha uma moda que usava pulseira, não sei o quê. A professora, todo mundo se apresenta e fala o que você quer ser. Aí, na minha hora, eu sou a Ana e eu quero trabalhar no Diário Lance, porque o Lance tinha acabado de chegar, era coisa que tava bombando aqui, né? Aí todo mundo começou a rir. Mas ri muito, assim, na minha cara. Nem fizeram questão de passar. Não teve gente que perguntou o que é lance, não? Tem gente que não sabia nem o que é. Pô, tinha bastante homem ali. Então, acho que os homens meio que me deram uma sacaneada, assim. Eu falei, as mulheres... Eu falei, oi? Aí ele, você trabalha na Vogue, né? Marie Claire e tal. Que lance, garoto, olha você. E eu sempre fui meio enfesada, né? Eu falei... Olha no meu olho pra ele. Tá todo mundo olhando? Vai ter prova pro estágio do Lance. Eu vou ser a primeira a passar e ninguém aqui vai passar. E eu fui a primeira que passei. Inacreditável, né? E ia no primeiro dia, porque no Lance eles mandavam um estagiário. Aí eu, que legal, o que eu vou fazer no primeiro dia? Tipo, sessão de cartas? Não, você vai acompanhar um repórter pra entrevistar o Zico. Pô, mentira isso. Caramba, inacreditável mesmo, né? É inacreditável, que hoje você chega aqui e dá de cara com ele ainda. Isso é uma coisa que é muito maluco, né? Que eu falo, você tem que fingir uma normalidade, até também com a luta, né? Não, mas destino também, não tem jeito, cara. Tem coisa que você não tem explicação mesmo, não. Porque eu acho que o esporte, ele mexe muito com a paixão, né? Demais. Então, assim, você não faz esporte. Acho isso uma coisa muito louca. Não pode saber o time de não sei quem, porque todo mundo... Se você fez esporte, meu irmão, você... Mas pelo menos se você gostar de futebol, se você não tem um time, você não é normal. Exatamente, não tem como. Assim como eu gosto de luta, eu gosto de tais lutadores, né? Então, assim, às vezes... alguns, né? Então não posso falar pra você que a vez que eu encontrei com o Mike Tyson, vou fingir normal. Oi, Mike Tyson, tudo bom, querido? Eu sou da época, você falou do Mike Tyson, que o boxe era o esporte de luta nosso. Eu ficava madrugada vendo Mike Tyson, vendo Holyfield, vendo... Eu cheguei a pegar o Sugar Ray Leonard ali, né? Eu tenho fita cassete aqui que a gente assistia as lutas. O próprio Popó, né? Popó, depois Maguila. Eu vi o Maguila lutar contra o Holyfield, tomar aquela porrada. O Maguila contra o Holyfield é um clássico. Da onde que... Aí quanto tempo você ficou no Lance? Como é que você foi parar na Globo? Porque você... Apesar de amar futebol, querer trabalhar com futebol, eu nunca trabalhei com futebol diretamente. Porque, foi só entrevista com o Zico, Foi depois... só o primeiro dia de estagiária, tipo, toma seu aperitivo Acabou. Aí, chora um pouquinho, fica nervosa, finge normalidade, tá tranquilo. Depois você ficou o quê? Setorista de alguma coisa? Na verdade, eu trabalhava na revista do Lance, tinha uma revista na época a mais. Lembro. E aí eu pegava tudo que... E era ano de Pan-Americano, era 2003. Final de 2002 para 2003, era ano de Pan-Americano pré-olímpico. Então a gente fez uma série e eu fiquei responsável por todos os esportes olímpicos da revista. Então, assim, acabou que foi legal porque eu acabei tendo contato com muitos esportes olímpicos. E era uma época também que eu acho que mulher, nessa época, fazia muito mais olímpicos do que futebol.
Eu vejo hoje uma certa mudança nesse sentido. Acho que hoje as mulheres estão mais em todos os esportes, até mesmo no próprio futebol. E antigamente você não tinha muita mulher talvez era influência de vôlei, basquete, vela, eu acho não? que tinha até um próprio preconceito mesmo dentro. Assim, as minhas amigas podem falar melhor, mas assim, você não via tanta mulher fazendo reportagem no estádio, comentando mesmo, né? E hoje em dia você vê que você já não tinha uma resistência tão grande dentro dos outros esportes. A Renata Cordeiro veio aqui uma vez, ela foi uma das primeiras, acho que foi a primeira jornalista, assim, apresentadora. Sim. Depois começou a vir. Hoje você tem a Renata Fã, essa tal, a Ana lá agora na Sport TV, que tá... a Renata, mas na época talvez ela também fosse até mais, né? Ela era apresentadora, então era uma coisa mais geral. Era. De, assim, você tem um especialista, né? Então, assim, por exemplo, hoje, assim, tem gente que olha pra mim, que vai ter aquela que nem você estava conversando com, né, eu assisti alguns programas, por exemplo, com grafite, o negócio de, pô, essa mulher aí nunca lutou, como é que ela pode estar sendo comentarista? Que no futebol tem muitos caras que nunca jogaram, né? Existem todas essas nuances, né? Bom, enfim, aí eu trabalhei muito tempo no Lance, aí fiz prova de estágio pro Sport TV, passei. E aí, quando eu cheguei no Sport TV, lá você roda, né, no início, faz um pouquinho de tudo. Devo ter encontrado o Zico, devo ter alguma história aí no meio. Algumas vezes, no Rio Comprido. No dia do Natal. O nosso amigo Frank, que está por aqui. Frank, que me acompanha, pentelho ele desde cedo, entendeu? Tem 40 anos lá naquele negócio. E até que comecei a trabalhar com esporte radical. Aí trabalhei durante quase 5, 6 anos, né, no Zona de Impacto, que era o programa de esporte radical da casa, que foi onde eu fui contratada. E na época a gente tinha um chefe que ele era bem, assim, um pouco à frente do tempo. Então, na época as pessoas faziam muito uma função só. Então, você não tinha muito uma coisa que até a cultura de hoje, é engraçado. Por isso que eu falo que ele é meio que à frente do tempo. Porque assim, você era só repórter, ou você era só editor, ou você era só produtor e tal. Esse meu chefe, ele era meio louco, e era assim, hoje... Você é meu cinegrafista e eu sou seu repórter. Amanhã, eu sou sua cinegrafista e você é meu repórter. Ele ficava trocando, ele ficava... Não, você não tá entendendo as coisas que eu já fiz nessa vida, entendeu? Tipo, vai coordenar o caminhão de não sei o quê. Eu nunca vi um caminhão na vida. Vai aprender. E ele botava, fazia a gente sofrer às vezes assim, tipo, vai editar até não sei o quê, pra tem que enviar isso, não sei o quê. A internet ainda naquela época era assim, né? Mas não sei, cara, uma vez eu fiquei a madrugada inteira tendo que editar um negócio e não saiu o áudio de jeito nenhum. Eu descobri que era porque não tinha um cabo, que eu não tirei. E ele não me contou, cara. Era pra você aprender na marra. Você tá falando aí, mas eu já tô pensando nos esportes radicais aqui, porque antes eu tava perguntando lá do Lavé, você deve ter feito algumas maluquices aí de esporte. Você pulou de... Já pulei de bungee jump, já pulei de skydiving, que é livre, né? E depois você fica sobrevoando de parapente. Mas eu tenho o meu recorde, que eu acho que é o melhor, porque eu acho que é o que ninguém nunca fez na vida. Qual é? Só eu e Daniela Pouzinha judoca, porque era uma matéria, né? Então, aqui tem uma árvore da Lagoa no Natal, né? Sim. Que é uma relação de amor e ódio pra quem mora na cidade. Porque ela é bonita e tal, mas fica um trânsito dos infernos. Dos infernos. E na Lagoa vem de gente de tudo que é lugar, para ali, fica olhando, só olhando, e aí o trânsito não anda nunca mais. Aí eu odiava aquela árvore, ficava com raiva e tal. Aí um dia eu falei assim, não, espírito natalino, cara. Pô, vou entrar esse ano bem e tal. Cara, fazer as partes. O que eu mais odeio no mundo? A árvore de Natal da Lagoa. Então, fazer uma matéria na árvore de Natal da Lagoa. Na época, assim, eu tinha vários caras que eram especialistas que me ajudavam nas matérias. Eu mandei meu rapeleiro, né, que é o cara que ia fazer rapel, pra ver se era viável fazer um rapel na árvore de Natal da Lagoa. Descer de rapel. Sabe? Pra que isso? Tipo, Cara, e a gente tipo, foi... Se fosse uma promessa igual do Didi lá com o Cristo Redentor, beleza, mas... mas era radical, era legal, ninguém nunca tinha feito. Não, as demais são maneiras, só que acontece, a gente subiu e demorou tanto, que o cara era tão, assim, cheio de detalhes, que, assim, uma parada que eu achei que fosse durar 2 horas, durou, tipo, 5 horas, 6 horas pra gente subir lá em cima. Mas por que a outra foi? Porque eu tinha judoca no meio, não tinha nada de... Eu não trabalhava com luta ainda não, mas já era envolvida. Pra ter uma judoca, sei lá, não lembro direito, mas enfim, tinha que ter alguém lá pra estar. Aí a gente subiu o negócio. Só que quando a gente chegou lá em cima, cara, eu lembrei que eu não tinha levado a luva do rapel e ninguém tinha luva pra me prestar pra descer. Já fez rapel? Nunca. Já nenhum desses sabe corda de academia? Sei. Você fazer assim, te queima. Você tem que usar aquela luva. Você tem que usar a luva porque o rapel, a dinâmica do rapel solta, né? Se solta e vai. Sei. Irmão, eu me jogava, os cinegrafistas morriam de rir.
Porque eu tava eu tava queimando toda, eu fazia... Qual é a altura disso? Você lembra da altura da... ela é muito alta. Não, que ela é muito alta, eu sei, mas tô dizendo, você não tem noção de... Eu acho que era 30 e poucos metros, eu não lembro. Muito grande. Demora um tempão pra ficar pronto e tal, ficar lá muito tempo. Só que aí eu quebrei a fileira inteira de luzes naquela noite. Foi a minha contribuição pro Natal Feliz. Que ano foi isso, você lembra? Porque teve um ano aí que teve um problema na árvore de Natal, né? Uma parte caiu, você lembra? Teve, né? Foi mas não foi culpa minha isso, não. Eu já tô começando, queria associar aqui o ano pra ver se eu... Não bota isso na minha conta, não. Culpava alguém. Mas essa foi a mais... Essa foi a mais emblemática. Foi tudo que todo mundo faz, né? Pular de bungee jump na Austrália, pular de asa delta... Nada, não tive coragem de dropar no Glória Maria dos esportes radicais. Não tem um da Globo que sempre vai nesse negócio. Então, a Carol, o Cleiton. Cleiton, eles eram meus parceiros na época. A Carol é minha contemporânea, né? De zona de impacto. E eu tenho orgulho de falar que a Carol hoje em dia corre 70 mil quilômetros da maratona das Patagônias. Eu já vi. Eu que levei a Carolina pra correr. Quero deixar registrado aqui. Primeira minha maratona de Ana Carolina, fiz do ladinho dela. Você é responsável por isso. Falando em ser responsável, depois, quando é que você criou... Você que criou mesmo o Sensei, os programas. Isso foi bem depois do Zona de Impacto ou foi logo depois? Como é que foi? Não, foi logo depois. Quer dizer, logo depois. A gente teve uma... Eu trabalhava lá, eu conheci o Mário Filho na época, né? Que era o menino que trabalhava com a gente no Zona de Impacto, parceiro do Zona de Impacto. O Zona de Impacto são diversas pessoas, era uma equipe grande, assim, que tá todo mundo nativo até hoje. E ele curtia muito luta, a gente ficou muito amigo e tal, e começou a trabalhar bastante junto. E aí a gente teve um desentendimento lá no Zona de Impacto e viu que tinha uma brecha O Anderson tinha acabado de conquistar o cinturão e a gente viu que, cara, a gente tem que investir nesse esporte. É um esporte que está crescendo, que a gente tem vários caras, né, bombando e que aqui no Brasil não se fala. E o combate já tinha os direitos, né? Então, assim, a própria isso que eu ia perguntar, se já tinha combate naquela época, já tinha o canal Combate. O canal Combate já tinha, mas era muito segmentado e, assim, você tinha uma coisa ou outra ali antes, né, quando ainda era Globosat, o Sport TV era só Globosat, você tinha o programa do Joinha e tal. Mas eu fui no Joinha lá, verdade. Mas o que a gente queria não era isso, né? O que a gente queria? A gente queria era mostrar quem eram os caras de verdade. Então eu não queria falar com o cara que era o porradeiro, ou que vai ver independentemente, vai ver... uma discriminaçãozinha, exato, né? Com lutador e tudo E tem uma coisa do próprio impacto, né? Do sangue, às vezes é o que a gente fala, um supercílio aberto doa muito menos do que um carrinho que o cara vai ficar 6 meses fora com operar o cruzado, não E o supercílio 2 dias depois mas eu até ele entendo o que as pessoas falam, sem querer te cortar, mas já te cortando, porque assim, o futebol, o objetivo ali no fundo é o gol, né? Sim. Então, o da luta, o objetivo é exatamente machucar o outro. Então as pessoas ficam com aquela... Eu acho que depois que passa um pouco depois que... Chegou uma certa época que o pessoal meio que tirou essa imagem, né? Daquela coisa de, é muito violento e tal. Porque aí eu te pergunto, mas aí quando você tem a falta no futebol e o carrinho no futebol, aí não é... Isso, o cara não tá preparado. É verdade. Mas pra luta eu tô preparada. Então no carrinho eu não tô preparado. Eu não tô preparado pra saltar. Quer dizer, mas assim, teoricamente eu não estou preparado pra saber que você vai me dar uma falta e que eu vou ter que pular. Claro. Mas eu tô preparado pra saber que eu vou tomar um soco. O cara que vai lá, ele já sabe exatamente. Que é isso. Ele tá ali porque então faz parte do jogo. tá ali porque ele exatamente. Quer. Ninguém obrigou o cara a estar ali. Então assim, é um esporte que é uma mistura de artes marciais. Arte marcial é traumática, arte marcial é o espírito da coisa, né? Enfim, mas a gente queria justamente isso, porque eu sei que sangue impressiona, né? Eu sei que um inchaço impressiona, eu sei que uma porrada num ground and pound impressiona. Só que assim, quem é aquele cara que tá dando? Quem é aquele cara que tá tomando? Vamos contar a história dele para as pessoas? Vamos mostrar os valores das artes marciais? Quando você entra na academia de judô quando você é pequenininho, né? Ou na academia de boxe mesmo, você aprende muita coisa, né? Você aprende autocontrole, você aprende respeito ao mestre, você aprende que realmente
luta não é briga. A gente criou nessa época essa campanha, Não Brigue e Lute, que foi uma campanha muito maneira, que a gente pegou diversas personalidades, do Oscar Niemeyer até, sei lá, Wagner Moura, Cláudia Leite, todo mundo que já tinha praticado alguma coisa de luta, ou praticava ainda, ou usava isso na vida, Ivo Pitangui, faixa preta de karatê, e para poder mostrar os valores da luta. Então, eu quero justamente assim, tirar o preconceito que as pessoas tinham com a luta. Então, no momento que você bota um Pedro Rizzo da vida, o cara tipo de 2 metros de altura, não sei quantos quilos, grandão, fortão, chorando, com a filha dele no colo, mostrando que... Pô, é legal. Que é a fazenda, você desmistifica um pouco, entendeu? Mas é que o cara que nem... No fundo, eu sei que em geral, o jogador de futebol, mas assim... É a mesma coisa, o pessoal acha que o jogador de futebol vem de não sei aonde, não sabe falar. O da luta, você pega caras igual o Minotauro, o Minotauro, que são educadíssimos, os caras são muito educados. Exato. O Anderson, com aquela vozinha dele, é um cara todo, eu fui lá fazer o programa com ele, cara, me tratava igual, nossa, ele aí só falta fazer assim, só falta até... E é legal isso, né? Porque o Marreta veio aqui, um moleque, né, do bem, você vê que é legal isso, realmente, isso muda um pouco a visão, a imagem das pessoas, né? Quando eu tenho uma amiga minha que trabalha comigo, ela foi outro dia entrevistar o Marreta, e ela tava super nervosa, até quando ela voltou, ela falou, cara, como assim, Falei, os caras, é o esporte deles, né? Então, assim, talvez, né, vão ter os magrinhos, vão ter os mais fortões. Na hora de entrar ali, vira um leão, mas sai isso, dali, é o trabalho dele, né? Então, assim, as próprias meninas, né? As meninas, o que é engraçado é isso. A Kira contando que se maquiava antes da luta. Antes da luta. E aí tem uma coisa que eu vi no programa da Kira, eu acho que mudou um pouco em relação ao MMA, é que hoje em dia você vê no UFC, e que eu acho muito bacana, e o UFC incentiva isso, é que cada menina é do jeito que ela é, entendeu? Então você tem desde a mais gata patricinha do mundo, que tem gente que vai olhar e falar, rostinho bonito, não pode bater, até a menina que quer ser menina com o jeitão dela. O Cyborg lá, que às vezes você olha assim, você vê que é fortona. Ela é forte, mas a Cyborg também é um pouco vaidosa. Eu digo assim, em termos de estilos. Tem umas que se vestem de outros estilos. E todo mundo respeita e curte. Pelo trabalho que elas têm, entendeu? Uma volta no Sensei, aí vocês... Senão a gente vai embora, senão a gente vai embora. Vamos lá. Aí você falou que aí vocês queriam criar... A gente criou... E aí o Sensei é engraçado, assim, que era uma época que tinha uma resistência ainda grande, né, dentro até da própria empresa, de você fazer jornalismo sobre MMA, sobre luta. Não era uma coisa que ainda era muito comum, só que a gente estava lá para lutar e defender nossa causa. Então a gente estava lá, Aí, cara, eu acho que existe muito do destino que cai, e como você falou aqui no início, né, umas coisas que acontecem. Então... aconteceram algumas coisas, né? No terceiro ou quarto Sensei, a gente não tinha muita estrutura e tal. E a gente foi entrevistar o Anderson Silva. Ele tinha acabado de conquistar o cinturão. E a gente entrevistando, assim, o Anderson... O Anderson tinha acabado de sair na capa da Época até, assim, conheça o cara, que você não sabe que é o campeão do mundo, não sei o quê. Então o Anderson no auge dele. Eu tava achando que você ia falar, aí o Zico apareceu. Não, pô, de novo não, tira ele. Vai. Aí o Anderson, não, então isso aqui é a primeira pergunta. Pô, Anderson, como é que você tá no auge da carreira? Acabou de aparecer na Época e tal, não sei o quê. E aí? Né? Aí ele, então, vou me aposentar. Quem viu, viu. Quem não viu, já deu. Eu, oi? Porra. Aí, declaração, né? Então foi quando a gente apareceu pro meio, eu digo assim, que era, pô, maluquice do caramba. O cara do meio, né? Que falou que vai se aposentar. Aí foi assim, quem é esse? Aí começou a fazer um burburinho no meio do MMA. Quem é esse sensei que tá... que programa é esse? Que programa é esse? Que entrevistou o Anderson, falou que vai se aposentar, não sei o quê. Aí a segunda foi uma entrevista com o Rickson, porque o Rickson, na época, era muito inacessível. Depois da morte do filho dele, ele ficou muito recluso. Ele ainda é um pouco assim, a gente ficou de fazer lá, e da próxima e tal. O Rickson ainda era meio complicado de conseguir achar. Aí eu lembro que, assim, uma vez eu tava dirigindo em Ipanema, eu já estava negociando com o cara que era o assessor dele na época, sei lá, e negociando, cara, eu estava negociando, isso eu estava negociando desde Zona de Impacto, assim, de um ano que eu negociava o Rickson. O Rickson, cara, juro, em Ipanema, aqui no sinal, eu olhei pro lado, tava o Rickson do meu lado. Eu soltei do carro. Bati na janela. Tudo aparece pra você assim, né? Sem querer. O produtor é assim, tem que ir atrás, gente. Apareceu a oportunidade, vai. O não você já tem. É verdade. Lá, bati, oi querido, oi, só Ana. Aí fizemos o Rickson, aí começou a fazer mais um burburinho.
E aí tem a entrevista, né, que a gente conseguiu com o Hélio Gracie. Eu ia te perguntar isso, foi a última dele, né? Foi a última e é uma honra pra mim, obviamente, né? Mas tem dois lados. O Hélio cobrava pra dar entrevista. E aí uma amiga minha tinha trabalhado na Publitape, que era que era a produtora que fazia alguns programas pro Combate na época. E aí ela é irmã do Pedro Rizzo. Só que ela não gostava de usar, né? Assim, vou falar que é a Camila e tal. Ela nunca usava, falava que era irmã do Pedro. Aí ela, oi, seu Hélio, não sei o que, aqui é a Camila, não sei o que, eu queria marcar uma entrevista com o senhor. Aí ele, tudo bem, Camila, olha, gostei muito de você, mas sabe como é que é? O japonês eu acabo cobrando, então é $2.000 uma entrevista. Acho que o valor era esse. Aí ela, não, mas eu sou irmã do Pedro Rizzo. Dá um jeitinho, tá, né? Ele, tá bom, minha filha, gostei de você. 1.500. Usou. Mas eu usou, né? Usou. Eu sou assim, eu falo assim, não fala que sou eu não. Aí quando tem coisa, eu falo assim, não, meu nome é Arthur Antônio Coimbra Júnior. Aí o cara, conhece esse nome? Eu falei, não, só pra você saber. Só pra você ter meu nome completo aí, o cara. Não, pode. Tipo custa nada, né? Pra quê? O não já tem pra usar as armas. Mas enfim, aí rolou essa história, aí eu falei, bom, o Hélio eu nunca vou conseguir. Aí uma vez eu liguei e tentei. E aí o Roca falou, não, tudo bem, pode vir fazer o papai. Falei, bom, como assim pode vir fazer o papai? Pode vir fazer o papai. Toca então Maneiro, né? Pra Petrópolis, aí fizemos. Que é até o meu comercial do Sport TV fica falando isso, só que choveu no dia, e aí eu prendi o cabelo assim no VIX, né, que o menino tava me filmando, tinha uma piranha rosa no cabelo, assim, o negócio inteiro. Gente, eu amo essa entrevista, uma raiva da piranha rosa. Imagina, um documento histórico. A última entrevista do cara que criou o jiu-jitsu no Brasil. Linda. Mas não deixa de ser. Não. Quanto tempo depois que ele morreu? Depois disso aí, você sabe? Ele morreu um mês depois. Um mês depois. Porque a gente deixou. Só que assim, ele já tava muito. Ele já tava bem mais idoso, debilitado, né? Então tinha muita coisa que ele não lembrava, porque, né, a doença dele tava um pouco. Foi difícil na hora da entrevista? Tipo, algumas coisas ele não lembrava, que eram coisas muito recentes. Ele lembrava muito de memórias antigas. Coisa antiga, né? Antes, quando eu falei isso aqui, o Gibson, que trabalha aqui com a gente, ele até falou, tô arrepiado. Só de falar do Hélio Gracie, da entrevista, porque era uma coisa muito louca, né? Imagina, o cara que criou tudo. E é isso que eu falo quando eu falo do Zico. Sim, o esporte você tá ali do cara que te deu sua profissão até, né? Então é muito, muito louco. Assim, o cara que você cresceu admirando, tá ali falando, sabendo seu nome. Quando o Pet falou pra mim, eu juro pra você, no camarim, o Pet olhou pra mim e falou assim, Ana, o que você achou do resultado dessa luta? Eu falei... Quem é o Pet? Achou do resultado da luta? Oi? Ele não criticou, não saiu falando. Gente, o Pet tá falando comigo, ele sabe meu nome, me perguntou qual é o resultado da luta. O que eu falo pra ele? Que eu amo ele, que eu quero beijar. Zico a parte ali, por exemplo, dessas entrevistas todas, a do Hélio deve ter sido pra você a mais... Não, a do Hélio foi a mais forte. Foi a mais forte, porque realmente foi muito histórico, né? E era um registro histórico. Pois é. E aí foi muito bacana, a gente conseguiu... Na verdade, a gente estava na Europa, cobrindo o europeu de jiu-jitsu quando ele faleceu. E o Bruto estava aqui, queriam botar o Bruto no ar e a gente conseguiu dar uma segurada, porque realmente, assim, era um material que precisava ser trabalhado e eles tinham confiado, né? Os Gracies... eles, às vezes, têm isso, assim, eles também, por conta de todo, né, claro. da família grande, família importante, família... Então, às vezes, eles se reservam. Então, assim, eles tinham dado a confiança pra gente em poder entrevistar o Hélio. Então, assim, a gente queria fazer um trabalho maneiro. Quando vocês colocaram, ele já tinha morrido. Já tinha morrido. Então, aí a gente... De um mês. A gente fez entrevista em dezembro, mais ou menos, ele morreu em janeiro. A gente botou no ar. No fundo ficou até mais histórico ainda, ficou, né? E aí, por exemplo, o Oscar Niemeyer tinha sido aluno dele, né? Na Rio Branco. E aí, antes a gente tinha tentado, porque o Oscar também já estava debilitado, não quis dar entrevista, aí depois ele deu a entrevista. A gente conseguiu uma crônica maneira narrada pelo Cid Moreira, de um livro. Então, assim, foi um... Tudo isso sensei, tudo isso sensei, Aí esse foi o sensei que mais destacou para o mundo, né? Assim, começou o sensei a sair um pouco do nicho.
E aí aliás, o Cid Moreira eu fui fazer com ele agora. Eu fiz uma com ele, cara, 92 anos. No dia que ele tava fazendo o aniversário. Nossa, boa noite. Sabe que eu fiquei pensando nisso? Falei assim, caramba, vai que, pô, sei lá, né? Deus me livre, mas ele tá tão bem que eu falei, não vai... Não, vai ficar muito tempo com ainda. Essa fama, não. Eu já tive uma vez. Não é meio ruim. É ruim, né? No fundo é ruim, né? Uns 3, assim, foram na sequência, alguém falou, ninguém vai falar mais contigo. Opa, eu vou começar a tomar remédio pro coração depois daqui. Não tô achando muito legal. Obrigado pela sua presença. De nada, obrigada, querido. Bom, enfim, aí o Sensei começou a decolar, o MMA também começou a decolar bastante. Aí a gente teve uma luta muito simbólica, que foi a luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort. Foi, o chute do queixo. Porque o Vitor era muito conhecido até então aqui, né, por ter sido... O Vitor Belfort era marido da Joana, que era feiticeira, então ficou famoso. Ele tinha uma penetração muito grande, global, tinha feito a Casa dos Artistas. E o Anderson ainda era o mais desconhecido para o grande público. Mas então foi uma luta de... O próprio Anderson reconhece isso um pouco, assim, que aquela luta deu uma... Não, aquela luta foi um divisor de águas. Foi, Ele já era conhecido no mundo da luta, mas depois ele passou a ser, exatamente, né? Aqui, né? Por tudo, né? A forma como foi a luta, a rivalidade dos dois, o que aconteceu, a encarada, os dois ali. Da máscara e tal. A máscara, aí depois o chute e os dois se abraçando no final. E, mais importante, né? Toda a imprensa cobrindo. Porque quando a gente ia antes... Era só o segmentado. Era gato pingado. Entendi. E nesse foi um evento que foram, sei lá, 15 veículos da imprensa. Foi. Pânico, todo mundo foi. Audiência incrível aqui também, foi. Né? Os americanos torciam, acho que mais pro Anderson do que os brasileiros. Sim, exatamente, porque todo mundo era muito... Quando eu estava lá em Las Vegas, eu reparava isso. Eu fui numa luta do Anderson lá, falei que eram os americanos torcendo contra o americano pro Anderson. Porque eles acham o Anderson assim, né? Isso é legal. Mas ele é um fenômeno, né? Não, então, pra mim, o maior da história, assim, essa é a minha opinião, né? E aí tiveram essa sequência, assim, dessas coisas. E a gente sempre, assim, não sei se a gente sempre teve essa preocupação, né? Você falou de popularizar, realmente. Eu queria que fosse o esporte que tá todo mundo no dia seguinte na praia comentando. Que eu acho que essa é a parada, entendeu? Assim, estilo futebol. Às vezes é chato, que tem técnico pra todo mundo. Mexeu bem ou não mexeu bem Jorge Jesus? Então, assim, é tipo... Pô, deu orientação certa ou não, Dedé? Apesar que é difícil. No Brasil, o esporte, eu digo, número 1, 2 e 3 é o futebol. O outro que vem é sempre o que mais está... Mas todo mundo tem uma opinião. Eu acho que luta hoje, pra mim, é o segundo esporte do Brasil. Mais que vôlei, pra mim. Eu acho que assim, óbvio que no Brasil existe a cultura do tá ganhando, é o segundo esporte. O Guga, o tênis, o vôlei, o basquete... Mas eu acho que a luta, né, quando veio e toda essa corrente que a gente veio mexendo também com esse negócio de você contar muita história pessoal, você relaciona muito com a pessoa, né? Então, se você vê uma história do José Aldo, aí uma história do José Aldo que vai para um cinema, não tem como você não se emocionar, você não entender a realidade do povo brasileiro, do povo guerreiro, né? Então, assim, eu acho que isso você acaba espelhando e fomentando um pouco. Cria curiosidade se as pessoas assistirem. Exatamente. Começa teu filho a querer, de repente, ser igual a ele, né? E é barato também, né? Assim, mais barato, não o kimono, né? Mas, assim, talvez um pouco mais acessível que alguns outros esportes. Sei lá, no basquete ou no vôlei você vai ter um limitador de altura. Não, mas em competição também é muito menos gente do que no futebol, né? Você tem 500 mil crianças querendo jogar e ali... Exatamente. Poucos querem ser lutadores, assim, em relação ao futebol, né? Em comparação ao futebol. Entendeu? A gente tem muito projeto em comunidade carente, né? Isso que eu acho muito bacana, porque eu acho que isso é o mais importante da luta, né? Eu inclusive... Além disso tudo, né, de trabalhar, minha formação, eu comecei a treinar boxe num projeto social, que é o projeto do Cláudio Coelho, que é um projeto muito bacana no Morro do Cantagalo, no Rio. E a coisa que o Claudinho fala é exatamente isso, são os valores que realmente a arte marcial te dá. Então, assim, ele fala, passou ali da porta da minha academia, para dentro todo mundo é igual. Legal. Então, você aprende a respeitar, você aprende a conviver, te dá uma outra realidade. Social, né? Você não vai ao treino, você falta, você é punido, então assim, você aprende a ter responsabilidade, sabe? Então, acho que isso assim, a luta é muito bonito, o que a luta representa, porque ela te... molda como ser humano. Eu sempre falo que treinador de futebol de categoria de base, igual o treinador de luta aqui, no Brasil principalmente, ele tem que ser um educador. Educador, exatamente. Porque as crianças que não têm uma educação legal ali, né, às vezes tem uma educação melhor ali naquele convívio, né?
Você também fez um programa de rádio que você criou também? Foi. Foi o primeiro também? Foi o primeiro também. Gosto dessa. Tá registrado lá o primeiro? Tá, acho que tá, não sei, enfim. Porque eu era muito inquieta, eu sou meio inquieta, eu percebi um pouco. Não, nem percebi aqui. A gente já tinha criado Sensei, já tinha tido, né, diversas histórias e tal, tinha sido uma dificuldade, uma história até engraçada, só essa do Sensei pra eu contar. Foi a vez do meu estúdio. A gente não tinha estúdio, né? A gente tinha um horário. A gente tinha um horário que não sei o que do estúdio era uma placa lá na época, era uma placa neutra do Sport TV que usava em qualquer programa. Então a gente usava, ainda na Peru isso. Aí a gente usava assim essas placas. Aí eu tinha conseguido uma verba, ainda era época bem de dificuldade, não estava bombando. Eu tinha conseguido que o patrocinador do Lioto mandasse o Lioto para ir ser entrevistado no meu programa. Então imagina, o patrocinador, não é se você convidou, não. O cara mandou, bancou o Lioto. Eu nem conhecia o Lioto na época. O Lioto é um dos meus melhores amigos, assim. Não conheço, tão super tímido, não sei o quê. E ele é meio reservado, e eu, tipo, cara, o Lioto, né, aqui e tal, não sei o quê. Só um minutinho, Lioto, que eu vou ali rapidinho no estúdio só pra ver. E deixei ele com o Marinho, que apresentava o programa. Vou ali no estúdio só pra ver se tá tudo certo. Cheguei no estúdio, não tinha placa. Falei, cadê a placa? Cara, levaram a placa pra convocação da seleção brasileira, não sei, na externa, e não tem placa. Falei, como assim não tem placa? Não tinha placa, a placa era o cenário. Não tinha o que colocar. Eu não tinha cenário, não tinha o que fazer. Caramba. Aí eu, cara, o que eu vou fazer? Você quer entrevista com aquela parede preta atrás? Não tinha parede, era buraco, entendeu? Era buraco maquinário atrás. Cara, o que eu vou fazer? Aí eu falei, Marinho, vai comer com o Lioto. Vai comer com o Lioto, não me deixa nervosa que eu vou pensar na solução. Aí eu cheguei pro Ney, né, do almoxarifado, falei, Ney, me leva no fundo do almoxarifado que, cara, eu vou achar alguma coisa aqui que existe. Procurei todas as placas, programa de cenário do programa de 1930. Ai, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço? Achei, tinha acabado de terminar a Olimpíada de Pequim. Tinha as placas, que eram as placas, e aqui tinha o ninho do pássaro, que era aquele estádio, né? Aí eu falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, bota de cabeça pra baixo, não sei o quê, botava de cabeça pra baixo assim a placa do meio, parecia que era um octógono na TV. Cara, esse é o cenário, vambora? Sensei Sport TV de hoje é muito especial. Estamos recebendo pela primeira vez um convidado, Lioto Matida, e por isso temos um cenário novo. Puta. Essas histórias de bastidores. É bom que você se adapta rápido ao negócio. Uma produção. Se fosse ao vivo, você tava mais ferrado ainda, né? Ainda bem que é gravado, né? Vambora, tem que ir. Então, Nossa Senhora. Foram muitas histórias de luta e de coisas diferentes. Por isso que eu te falo, né? Assim, o gostinho hoje é um gosto muito bom. Você realmente vê o seu esporte concretizado, muito mais... Você falou isso tudo, falou do rádio, da rádio, do programa. Então, aí eu falei, bom, vamos popularizar mais ainda, meu irmão, vamos pra rádio. Aí eu tinha um amigo meu que era da rádio, eu falei, cara, me leva lá pra conversar com a mulher da rádio, aí me levou, não sei o quê, contei a história toda de cinema, da história da luta. Ela, pô, gostei, vamos botar. E aí a gente fez o primeiro, eram alguns spots da Rádio Globo, chegou a ser numa outra rádio antes, mas enfim, a gente conseguiu o Mundo da Luta, que era na Beat 98. Durante todo domingo, a gente chegou a ser líder de audiência, e era muito engraçado. Da audiência porque, agora, se era legal. Não, era muito bacana, só que assim, era engraçado porque era Mundo da Luta com pagode pra ficar um pouquinho mais acessível. E funk, porque era rádio popular, né? Era Beat 98. E o apresentador da Beat 98 era o Rhodes, que hoje em dia é nosso narrador. Só que o Rhodes é muito conhecido da Rádio Cidade, entendeu? Aí entrava assim, tipo, estamos aqui com o Minotauro Brabo e agora a Patricinha da Zona Sul. Puta, aí entrava pagode. Que engraçado. Eu gostava, mas enfim, era engraçado. Tudo para ajudar a popularizar o negócio. Nada, gente, tá ótimo. E foi bom. Me conta de Las Vegas, porque eu estava falando aqui, negócio que quando eu fui para lá, em 2016 para morar 4 meses lá. Você estava saindo, né? Você é muito amiga da Evelyn, da minha amiga Evelyn, que trabalha lá. Tá lá até hoje, né? Todinha, agora ela é nossa correspondente lá. É, a principal. Exatamente. O que você aprontou em Las Vegas lá, em 2 anos? Fui ser correspondente, período de 2 anos em Las Vegas. Cidade horrível ali, aqueles hotéis. Cara, eu amo. Assim, as pessoas são muito loucas. As pessoas acham, né? Assim, você vai morar em Las Vegas, você vai cassino, praia todo dia, festa. Gente, não, cara. Eu morava 10 minutos dali. Quando você nem tá trabalhando, você nem ia muito pra rua dos cassinos, né?
Mas era uma vida maravilhosa. Mas que é bom, né? Muito show. Muito show, muito restaurante. Putz, nossa. Tudo... E luta toda hora, né? Pra você... E aí tá, onde é a sede do UFC. E a gente viajava muito, né? Ao redor. E eu peguei 2 anos muito loucos do mundo da luta. Porque quando eu cheguei, o Brasil... 14, 16, Bom, o Anderson já tinha perdido o cinturão, né? Isso, eu fui na luta dele da volta, aquela que ele ganhou, Weidman. Mas... Não, a outra... do Nick Dias. Que ele ganhou, que foi depois. Essa eu tava lá. Só que aí foi quando... Então, aí foi a segunda parte que estourou aqui no Brasil, que é desgraça, o povo adora. Aí o que aconteceu? O Anderson foi flagrado no doping. Foi isso mesmo. Pronto, aí um dia que o Anderson foi flagrado no doping, eu acordei, o fuso horário de 6 horas, né? Isso. Eu acordei... Na verdade, o que tinha acontecido? O Anderson ganhou. Aí todo mundo saiu, balada, não sei o quê. Eu tava morta. Um lutador foi, depois, quando você mora em Las Vegas, é aquela coisa. Um amigo meu foi pro Texas na mesma época, ele nunca recebeu uma visita. Eu recebia visita toda semana. Aí alguém cheio de lutar, posso ficar na sua casa depois, não sei o quê? Não, pode ficar. Então, eu tive que fazer sala pra pessoa, não sei o quê. Cara, tava exausta, que eu fui dormir. Aí dormi, acabei de entrar ao vivo, Anderson ganhou, fui dormir. Acordo com o meu telefone tocando. Ana, você pode entrar daqui a 5 minutos pra falar do doping do Anderson? Nossa. Eu falei, caralho, eu tô sonhando. Aí já liga pra não sei quem, entra ao vivo. Quando terminou esse primeiro ao vivo, eu falei, cara, minha vida vai virar um caos. Aí eu saí, fui no posto de gasolina, comprei 2 caixas de energético. E eu fiquei, acho que foi o dia que eu falei assim, sabe o selo do canal que fica ali, que a gente chama, né? Que é o Sport TV. Eu falei, podia botar Ana Issa, porque eu não saía minha cara do ar. Aí eu entrava, só falava, parece o Guga Chakra agora, o negócio do Irã, Iraque, Irã e Estados Unidos, só tem a cara daquele cabelo ali dele. Guga Chakra, eu tive meus momentos. Eu tenho solidariedade com eles, porque foi assim quando o Anderson perdeu, foi assim quando marcaram a luta do Aldo com o McGregor, né? Que também foi uma coisa muito grandiosa. Foi assim quando a gente deu... O Aldo foi aquela que quantos segundos? 13 segundos. Nossa Mas teve todo um drama antes, lembra que a luta foi marcada, o Aldo se machucou. Aí marcaram de novo. Foi uma pena aquilo ali. E ele acertou um golpe danado no cara e o cara tomou uma ao mesmo tempo. Incrível. Eu tava lá quando a Honda perdeu pra Holly Holm, que também foi um escândalo. Assim, essa coisa fora do octógono também chama muita atenção, né? Eu vibrei muito nessa luta. Não sei, coitada da Honda. Adoro a Honda. Ela é bonita pra caramba, muito boa. Mas acho que todo mundo... É que nem no Buster Douglas, quando manda Mike Tyson, a gente pulava. Porque você torce... Que a mulher perdeu ela. Tem muito isso, né, do cara que é o campeão durante muito tempo. Você torce, né, pra bater, pra perder. Você, né, você sente falta lá de Las Vegas, assim, ou não? Ou mais assim, tem? Tem. Assim, nos primeiros anos eu voltava muito ainda. Eu acabava indo muito. Aí chega uma hora também que você quer... ficar mais aqui. Entender qual é a sua vida, né? Eu tenho um cachorrinho, eu falei, não sou do meu cachorro, não dá pra ficar muito tempo fora dele, longe dele. Mas eu sinto falta, assim. Mas é uma outra dinâmica, assim, a minha vida também mudou, né? Então, assim, eu era muito repórter de campo e agora eu sou comentarista. Então, assim, é uma outra dinâmica. Agora a tua posição é mais, né? E é legal pra carreira, porque você vê uma carreira realmente, né? Você vê desenhando, assim. Né? Então, você começou ali, você fez isso, você fez aquilo, porque... E aí, o que você quer ser agora, né? Você já contou tanta história aqui que eu ia te perguntar assim, a história mais engraçada desse tempo todo de mundo de luta, mas você já contou cada uma aqui. Eu não sei se tem alguma. Tem a última, lembre... então, a última? Vamos? Não, conta uma boa. Então, vou contar duas. Vai. O dia que o Conor McGregor bateu na minha câmera, né? Como é que foi isso? Deu um socão na minha câmera, porque para mandar o recado pro Zé Aldo, teve isso. Mesmo? O dia que eu chorei quando eu conheci o Mike Tyson, que eu não me aguentei. Pô, Mike Tyson. E aí eu falei, por que você tá chorando? Você. Ele me abraçou, eu falei, agora eu vou morrer. Você tem mais disso? O pessoal filmou isso? Filmou. Pô, que bacana, hein? Não, e o Mike Tyson é o máximo. Todo mundo fala isso. Ele fez foto com o meu cinegrafista mordendo a orelha do cinegrafista, cara. Ele é muito demais, você não tá entendendo? Eu amo, nossa senhora, é demais. E eu acho que o mais emblemático até lá no Las Vegas foi que o John Jones tinha uma rivalidade muito grande com o Daniel Cormier, né? Então, uma vez antes da primeira luta dele, os dois deu uma confusão no palco e os dois saíram na porrada no meio do dia do Media Day. E aí, confusão lá no lobby do MGM. E os dois, uma briga, uma confusão e tal, não sei o quê, só que o Cormier é bem baixinho, baixinho, tão assim. E o John Jones é altão. Aí briga pra cá, separa, uma confusão no lobby, separa pra cá, separa pra lá e jogaram o Cormier pra um lado e o John Jones pro outro. Caraca, nisso o Cormier... Não, eu tava aqui filmando tudo, né? Com a minha câmera aqui, porque eu era cinegrafista também. Filmando tudo.
Nisso, de repente, eu vejo um negócio voando assim na minha direção, na minha câmera. Aí eu tirei a câmera assim, só que bateu aqui. O que é? Aí era o sapato do Daniel Cormier, que ele arremessou para tocar no John Jones, mas ele era baixinho, usava um taco de madeira desse tamanho para poder ficar mais alto. O negócio me deu um hematoma. Você nem lembra, parecia que eu tinha tomado um chute Muay Thai do Marco Ruas. Juro. Você podia fazer um documentário disso aí, ou um livro. Você vai ter o livro, você vai ter que escrever. Ele me pediu desculpas depois, quando eu voltei pro Brasil. Na época fizeram uma homenagem pra mim. Ele veio num vídeo pedindo desculpas. O McGregor você não sabe que quebrou tua câmera? Não, ele não quebrou. Mas o McGregor a gente tem uma história também, assim, porque eu também acompanhei a carreira dele desde o início, assim, então é bacana. Mas... são essas histórias. Ai, tem tanta história. São essas? Haja história. Então tem que fazer uma parte 2 um dia, você conta mais. Conta mais. Me fala só assim um pouquinho como é que você vê hoje, não só as mulheres na luta, mas também assim, essa geração brasileira que está aí, porque mudou muito, né? A gente ficou mal acostumado com muitos campeões, né? E Minotauro, e Vitor, e Anderson, e Aldo, e aí, de repente, deu uma... né? Tem uma nova geração, o Marreta, que a gente adora e tal, mas assim... deu uma caída, né? Até eu falei isso aqui outro dia, eu falei, não, mas tem muita gente boa, mas assim, é porque a gente acostumou tanto, toda hora cinturão, que deu uma renovada, né? Teve até um UFC agora há pouco tempo, que eram os veteranos, e quase todos eles perderam, a gente ficou, pô, agora tá ficando... porque assim, eu entendo até quem falou assim pra você, tipo, calma, é complicado, porque é um esporte que tem as suas peculiaridades, né? Então assim, quando a gente também analisa... nossa época, o auge, né? Você vê quando depois dessa luta do Anderson e do Vitor, que explode realmente o MMA no Brasil, o primeiro UFC Rio, né? Que é o UFC voltando ao Brasil depois de 11 anos, cara, os ingressos foram vendidos em menos de um minuto. Então chegou a ter ano com 6 eventos no Brasil. Hoje em dia não é tão novidade. Todos sold out, né? Todos esgotados. Todos lotadíssimos. Hoje em dia não é mais tão novidade, ainda lota bastante. São 3 por ano hoje em dia aqui no Brasil. Mas, obviamente, que... eu não vou te falar que saiu da modinha, mas houve um momento que você... imagina, você tem um evento que você nunca viu antes, voltando, bombando, com 4 caras campeões ao mesmo tempo. E vários... Foi um boom, né? Foi um boom. Deu boom. Só que já tinha muita gente com mais idade. Então, assim, apesar de ser um esporte que, hoje em dia, o Anderson, eu acho que é o lutador mais velho. Não, é incrível. Você falou da luta do Vitor, ele já estava ali com 30 e pouco, né? Isso. Então, assim, o Vitor começou com 18 lá atrás. Como o Neymar com 19, 20. É diferente. Então, sabe, você viu um Minotauro, cara, uns caras, assim, o Minotauro até hoje em dia de atividade, não vai se aposentar, Shogun. Assim, os caras que mesmo, né, lutavam desde cedo, um esporte que é bem traumático, por mais que sejam menos lutas, né, durante o ano. O Lioto, o Verdun, eles têm quantos anos? Já tem mais de 40. Mais de 40, né? Cara, incrível isso, cara. Então, assim, só que tá tendo realmente uma renovação, né? Você tem os caras se aposentando, você tem uma nova geração chegando e você tem o futebol não tem mais bobo, o MMA também não tem mais bobo, entendeu? Então, assim, antigamente, na época dos Gracie, qual era a modalidade era melhor. Então, assim, hoje em dia todo mundo treina tudo. Hoje em dia é um outro esporte, né? Hoje em dia não é assim... hoje em dia você já tem uma geração chegando, que é uma geração que já treina tudo desde sempre. Então, assim, se seu filho começar a treinar hoje, provavelmente ele vai treinar jiu-jitsu, boxe, ele vai treinar tudo. Então, ele já vai vir um atleta mais completo, né? Entendi. Então, eu acho que, assim, hoje em dia você não vê, por exemplo, um campeão tão dominante quanto você teve um Demetrius Johnson, um Anderson, um José Aldo durante tantos anos. Né? Você tem mais recursos, você estuda mais lutadores, você tem acesso aos vídeos. Então tem que ter calma com essa nova geração. Também, né? Mais gente também. Mais gente. Hoje a gente vê mais continentes também. Hoje o UFC tem campeão em todos os continentes. É verdade. Uma coisa que você não via, era dominado por brasileiro e americano. Tem o inglês que foi campeão, não tem um africano. Agora tem nigeriano, tem australiano. Tem de tudo, então né? ficou muito global, né? Acho que a mulherada, as brasileiras estão mais do que usam agora, né? A Amanda, né? Amanda Nunes, com essa Cyborg Andy, o que mais? A Jéssica Andrade, que foi campeã. Verdade, Não, temos várias, assim. E o MMA feminino é outro, que tá num outro...
Outro patamar. Outro patamar. Que também é um novo esporte, que também tem outras meninas chegando, você vê quanto assim. Muita gente se desespera, fala, acabou, era uma modinha, não tem mais, cadê o campeão? Mas assim, você vê, ano passado a gente deve ter tido umas 4 ou 5 disputas de título, porque às vezes não chega a ser tão popular. Mas o que o Marreta fez com o John Jones, o Borrachinha tá vindo muito em alta, então é um nome. A gente já começa o ano com o Davidson Figueiredo, que é o brasileiro disputando cinturão, então já tem um brasileiro disputando cinturão da categoria peso galo. O José Aldo, né, desceu de categoria, lutou contra o brasileiro que perdeu uma luta polêmica. O Dana White já garantiu que ele deve disputar o cinturão do peso galo. Então é muito louco, assim. Tem o Cigano voltando a lutar, então pode ter um campeão peso pesado. O Cigano também é outro, também já tem... Nossa, quantos anos o Cigano tem? Não, acho que o Cigano é um pouco mais novo. Um pouco mais novo? Mas também mais de 30. Todo mais de 30, com certeza. É um esporte que é curioso isso, assim. A gente brinca, né, que é o esporte que... Eu não acredito em aposentadoria de ninguém. Sabe quantas voltas de aposentadoria eu já cobri na minha vida? Acho que só não menos que quantas lutas do século. Não, e tem um outro evento lá, o Bellator, que os veteranos, todos, o Sony estava lutando. Que eles pegam às vezes os caras... Vanderlei Silva lutou, então tem uma galera que luta... O lutador, quando fala pra você, vou me aposentar, você fala, tá. O Renzo, meu amigo Renzo, voltou a lutar há pouco tempo, todo mundo tá... Não consegue. Não consegue. Tomara, né, que a brasileirada começa a voltar eu a acho ganhar título aí pra gente. Que é bom a gente ficar de olho em 2020. Temos a Amanda Nunes, realmente nossa campeã, super campeã em 2 categorias. Muito bacana ver essa ascensão feminina. Mas assim, pra quem tá super preocupado, né, a gente tem um esquadrão brasileiro, uns garotos muito bons vindo aí. E, cara, é paciência. E assim, faz parte do jogo, né? Luta, você ganha, você perde e tem uma E é isso, a rotatividade está muito grande. Você não tem mais como era antigamente um cara... caras que eram... grande campeão durante tanto tempo. Não vai tem. ficar lá 8 anos... 10 anos. O Aldo ficou 10 anos campeão, né? O Anderson por aí também, né? O Anderson ficou também um pouco menos, mas enfim. Querida, parabéns pelo teu sucesso, por você ter conquistado tudo que você conquistou, teu sonho, né? Você realizado. Falamos pra caramba aqui, a gente vai ter que ter uma outra vez pra contar mais histórias. O Zico, aí eu vou ter que fazer eu, ele e você aqui. Você não... Aí você vai cair dura aqui no meu programa. Pronto, Obrigado.